seu nódulo é benigno. Então por que ninguém investigou por que ele apareceu? Seu nódulo é benigno. Vamos só acompanhar. Talvez você já tenha ouvido exatamente essa frase. E aparentemente ela parece tranquilizadora. Mas eu quero que você pense aqui comigo. Se apareceu um tumor no seu corpo, você realmente acha suficiente apenas medir o tamanho dele a cada 6 meses? Porque existe uma diferença enorme entre saber que um tumor é benigno e entender por que esse tumor apareceu. E é aqui que eu vejo uma das maiores superficialidades da medicina atual. Acompanhamento sem investigação profunda muitas vezes não é cuidado, é só gerenciamento de tempo de consultório. Primeiro, eu não estou dizendo que todo nódulo benigno vai virar câncer. Isso seria irresponsável da minha parte. A maioria dos nódulos de tireoide realmente é benigno, mas o ponto aqui é outro. O corpo não cria tecido do nada. Um tumor benigno continua sendo um crescimento anormal de tecido. E a pergunta que quase ninguém responde é: o que está sustentando esse crescimento? Porque quando a medicina para no não é câncer, ela muitas vezes deixa de investigar o terreno biológico daquele paciente. E existe uma parte emocional disso que poucos médicos enxergam. A paciente vai embora carregando aquele tumor no pescoço todos os dias. Ela sente, ela lembra, ela toca, ela pensa naquilo e aí ela escuta: vamos acompanhar. Mas acompanhar o que exatamente? O crescimento? Porque muitas vezes ninguém investigou inflamação crônica de baixo grau, resistência insulínica, excesso de estímulo proliferativo, deficiência de micronutrientes, autoimunidade, estresse oxidativo, exposição ambiental e alterações hormonais. Ou seja, tranquilizam antes de entender o que está realmente acontecendo. Existe uma cultura muito forte do espera para ver. Só que eu quero provocar aqui uma reflexão importante. Esperar o tumor crescer para agir é realmente medicina preventiva? Ou é apenas uma medicina que reage tarde? Porque prevenir não é só detectar tumor, câncer cedo. Prevenir também é entender os mecanismos que fazem um tecido sair do padrão normal. E aqui existe um erro grave: confundir a ausência de malignidade com a ausência de problema biológico. São coisas completamente diferentes. Na prática clínica, nós vemos vários fatores associados à formação e manutenção de nódulos tiroidianos. Por exemplo, resistência insulínica, inflamação, autoimunidade, deficiência de iodo, excesso de estresse oxidativo, baixa de selênio, alterações estrogênicas, disfunções metabólicas, exposição a disruptores endócrinos, alterações intestinais e inflamatórias. E perceba, eu não estou dizendo de forma alguma que existe uma causa única. O corpo é multifatorial. Mas é exatamente por isso que a investigação precisa ser profunda, porque às vezes o nódulo é apenas a ponta visível de um organismo inflamado há anos. E aqui eu preciso falar uma coisa extremamente importante. Dizer para uma paciente não parece maligno é diferente de dizer não precisamos entender mais nada. São frases completamente diferentes, porque uma medicina séria consegue tranquilizar sem abandonar a investigação. O problema é que muitas vezes o paciente recebe apenas volte daqui 6 meses, sem estratégia, sem qualquer orientação metabólica, sem investigar o terreno biológico, sem esse olhar integrado. E isso cria uma falsa sensação de resolução. Cuidado de profundidade não é gerar pânico, é gerar compreensão. É explicar para a paciente o que sabemos, o que ainda não sabemos, o que vale investigar, quais fatores podem influenciar o comportamento daquele tecido, porque quando você entende o organismo, a conversa muda completamente. E você deixa de tratar apenas imagem de ultrassom e começa a tratar o terreno biológico da paciente. Isso sim é medicina de profundidade. Eu acredito profundamente nisso. Acompanhar um tumor benigno sem investigar o que sustenta esse tumor é a forma mais educada de empurrar o problema para frente. Porque o corpo deu um sinal.
E ignorar o sinal só porque ele ainda não virou algo grave não deveria ser considerado medicina completa. E talvez hoje o maior erro seja exatamente esse: reduzir medicina à ausência de câncer. Saúde não é apenas não ter malignidade. Saúde é entender por que o corpo perdeu o equilíbrio suficiente para formar aquele tecido. Então, se você tem um nódulo e sente que nunca investigaram profundamente o contexto do seu organismo, talvez esteja na hora de olhar além do vamos acompanhar. Porque tranquilizar sem investigar pode aliviar a agenda do consultório, mas não necessariamente resolve a angústia nem a biologia da paciente. Me conte aqui nos comentários, você já ouviu a frase "é benigno, vamos acompanhar"? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que benigno não significa irrelevante.